Problema social que tem impacto direto no crescimento da violência. Se você ficar naquele caminho da droga ali, cadeia ou morte. Um desafio que o Estado tenta vencer, mas que até agora está longe de reverter o atual cenário. O Brasil precisa, sim, discutir a questão das drogas. Se vai regulamentar, liberalizar ou penalizar. Mas a forma de combater, como está sendo feita, é uma guerra perdida. O tráfico de drogas é um dos maiores problemas do Brasil e do mundo no último século. Sem um resultado concreto ainda alcançado nessa matéria, o Estado começa a debater novas alternativas, como a descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio. O tema, inclusive, está na pauta de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas enquanto o processo não é julgado, a Corte tomou uma decisão que também pode contribuir para a repressão a esse tipo de crime no país. Você vai ver na edição de hoje que, por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal determinou o confisco de bens apreendidos com investigados por tráfico de drogas. Isso quer dizer que se um traficante, por exemplo, for flagrado no momento em que transportava drogas em um veículo, esse carro poderá ser apreendido pela polícia. Acompanhe a repercussão desse julgamento e uma grande reportagem sobre o impacto das drogas na sociedade brasileira. A chamada guerra contra o tráfico não consegue diminuir o consumo ou desarticular as quadrilhas que lucram com o comércio ilegal de entorpecentes. Ao contrário, especialistas alertam que criminalizar toda a cadeia de produção, comercialização e consumo de drogas pode agravar ainda mais o problema da violência e da corrupção. Não tem a menor dúvida. Por quê? Para você fazer o tráfico, você tem que corromper setores do poder público, você tem que corromper algumas organizações, né? E você circula o dinheiro. Esse dinheiro ele tem que ser lavado. Né? O dinheiro é ilícito, esse dinheiro está vinculado ao tráfico de armas, tráfico de droga, tráfico de mulheres e outras formas criminosas. E esse dinheiro ele é aplicado, né, em algumas ações que o tornam legítimo, empreendimentos, compra de carros, veículos, imóveis e outras instituições comerciais. Então, claro que agrava, né? Você fomenta o mercado criminoso e transforma em mercado formal. Então eu acho que o principal erro aí é que o combate às drogas, da forma como está sendo feito, é completamente equivocado, né? E o governo está perdendo esse combate de uma forma impressionante. De acordo com informações da Receita Federal, no primeiro semestre do ano passado, foram apreendidas quase 2,5 toneladas de maconha. No primeiro semestre deste ano, o número subiu, foram quase 3 toneladas. E se cresce o número de apreensões, aumenta também o número de presos provisórios por tráfico de drogas. Um relatório do Conselho Nacional de Justiça, divulgado no início do ano, mostrou que atualmente a maior parte dos presos provisórios, 29%, está detida por tráfico de drogas, seguida por roubo, com 26%, e homicídio, 8%. Ao todo, são 654 mil presos. Desse total, 433 mil foram condenados e 221 mil são presos provisórios. Como esse tipo de crime é um problema social, mas que também envolve saúde pública, o usuário tem tratamento diferenciado na lei. A nova lei de drogas, a Lei 11.343 de 2006, determina que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo drogas para consumo pessoal, sem autorização legal, não poderá mais ser preso. Este advogado explica que a lei diferencia usuário e traficante. A questão do ser usuário e a questão do tráfico são duas coisas distintas. O ser usuário está previsto no artigo 28 e o tráfico no artigo 33. Ser usuário é justamente aquilo, é adquirir a droga para consumo próprio. A partir do momento que você repassa essa droga, mesmo que de forma gratuita, pode ser caracterizado como tráfico. Você vende, você exporta, vai ser caracterizado como tráfico. As penas para os tráficos de drogas, no artigo 33, nós temos, além da pena principal, que é de 5 a 15 anos, nós também temos o chamado tráfico privilegiado. Temos determinados requisitos. Um deles, quando o tráfico é de pequena monta, quando o suposto traficante tem bons antecedentes. Porém, em suma, parte da premissa básica de a pena do tráfico é de 5 a 15 anos de reclusão.
criminalizar os traficantes é fundamental, mas combater os grandes traficantes é muito mais importante. E nesse aspecto o Estado não consegue. Eles acabam combatendo aqueles que são transportadores, as chamadas mulas, que são presos. E o tráfico continua, porque é um grande mercado, né? A economia cresce, o número de consumidores é crescente, principalmente entre os setores de classe média na população brasileira, que são os responsáveis pela explosão de consumo de drogas. E se é certo que o usuário alimenta o tráfico, o dependente também se torna prisioneiro do próprio vício. O usuário ele tem que ser ao mesmo tempo tratado como um dependente, mas ele é que fomenta, entendeu, o tráfico. Então é um problema econômico. Se você tem usuário, você vai ter quem forneça, em qualquer área. Agora, você vai prender os usuários, você vai criminalizar os usuários, é uma questão política difícil de ser resolvida. Quando eu entrei no crack, eu comecei a fumar, minha vida começou a desorientar. Tudo que eu tinha, eu comecei a vender. Eu entrei em um quadro de surto psicótico, né, onde comecei a fazer várias coisas que não eram normais, né, do meu comportamento. Fiquei extremamente agressivo, ríspido, já não tinha mais sono. Me tornei viciado em cocaína e já não conseguia mais sustentar esse vício, né? Então comecei a roubar, comecei a praticar vários crimes para consumir esse vício, para ter também, passei a vender. As histórias de Eduardo, Bruno César e Bruno Oliveira são parecidas. Os três que consumiram todo tipo de droga já passaram pela primeira etapa do tratamento contra a dependência, que inclui a internação em regime fechado. Agora, nesta casa que abriga o Instituto, eles podem sair para o trabalho ou estudo e contam com o apoio psicológico, reuniões, cursos e atividades variadas. Eu estou aqui pouco menos de 3 semanas, né? Aqui eu cozinho, né? Minha atividade aqui hoje é cozinheiro, né? Em benefício para todos, para mim mesmo também, né? Estou na expectativa de começar a trabalhar, de fazer um curso, de voltar aos estudos. Quem vê o Eduardo hoje, aos 26 anos, não imagina a longa caminhada que o jovem já percorreu até a superação. Eduardo teve uma infância difícil e conta que ainda na adolescência começou a usar drogas e sentiu uma falsa sensação de poder, de respeito. Eu acho que eu agindo dessa maneira, querendo ser malandro, querendo usar droga, fazer o que os outros caras faziam, eu poderia ser mais aceito, poderia ser mais visto, né? Porque eu sempre fui carente, né? Na minha família, na minha casa. E isso tudo contribuiu, né? Uma forma de eu chamar a atenção, né? Só que foi uma forma meio tortuosa, né? Que me causou muitos danos, né? Eduardo foi condenado por porte de arma, assalto e tráfico. Passou 2 anos e 4 meses em regime fechado. Voltou para as ruas, mas sem conseguir largar a droga mais devastadora na avaliação dele. O crack teve um poder muito destrutivo na minha vida, né? Porque eu virei mendigo, né? Em consequência do uso, e acabei perdendo família, acabei perdendo dignidade, respeito, trabalho, né? Moral. Ele é ao mesmo tempo a vítima e o financiador. Mas quem mais se prejudica com isso não é o próprio usuário em si, são seus familiares, são os codependentes. Você pega, por exemplo, o caso mais grave, que é o do dependente de crack. Se você tiver um dependente de crack na sua família, você tem toda a família como codependente. Porque quando vem as crises de abstinência, aquela coisa toda, ele faz qualquer coisa para comprar a droga, que é distribuída no varejo a um preço mais acessível, mas com a duração, o efeito dela é cada vez menor, o que exige que ele tenha que se reaplicar de drogas a cada momento. O renascimento de um novo Eduardo foi há 6 meses. Eu tive um choque de realidade e falei que pensei assim comigo mesmo, tinha que parar, né? Procurei ajuda. No instituto que acolheu Eduardo e outros 65 homens que buscam uma nova vida longe das drogas, nossa equipe foi recebida por Bruno César Fonseca. Aos 34 anos, o surfista e corretor de imóveis hoje trabalha como monitor da entidade. Ajuda quem precisa se recuperar e, assim como ele, tenta deixar para trás um passado de dor e tristeza. Aos 16 anos eu experimentei a maconha pela primeira vez.
Eu já tinha tido algumas experiências com lança-perfume um pouco mais cedo, na época de adolescência, quando saía para festas e tal. Só que era um uso recreativo, era final de semana, né, de 15 em 15 dias. Com o passar dos anos, esse uso que era recreativo passou a ser um uso constante. Da maconha, o álcool e o lança-perfume vieram também a cocaína, o LSD, e da mistura dos entorpecentes, o primeiro surto psicótico. Eu sabia que a maconha era uma droga que ela poderia progredir ao longo do tempo e trazer alguma patologia psiquiátrica, né? Um psiquiatra já tinha conversado comigo a respeito disso. Mas eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Em 2007 aconteceu. Depois das recaídas comuns em quase todas as histórias, só com a abstinência de qualquer droga foi que o tratamento de Bruno deu certo. E hoje, 1 ano e 8 meses, eu venho percebendo que está dando certo, né? As coisas têm acontecido, eu tenho me colocado de novo no presente, né? Conseguindo ter pequenas conquistas, né? E mais do que isso, uma satisfação, né? Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E se mudam os personagens, o nome é o mesmo, porque os dois Brunos, o Bruno César e o Bruno Oliveira, têm em comum a história de luta contra a droga em favor da vida. Quando que você percebeu que aquilo estava fazendo um mal tão grande que você precisava agir, sair dessa? Quando eu entrei dentro de casa, eu olhei no espelho. Quando meu pai falou pra mim uma vez, olha no espelho, meu filho, pra você ver como é que tá a sua vida. E eu não tinha coragem de olhar no espelho. Aí quando eu olhei no espelho, que eu vi o jeito que eu tava, aí eu vi que eu tava precisando de ajuda. O que o espelho te mostrou? O espelho mostrou pra mim a realidade que eu tava, que eu não queria enxergar. Mostrou meu rosto fundo, entendeu? Que eu não era aquele jovem que eu tava vendo no espelho, entendeu? Eu era outro jovem, eu era o Bruno. Comecei na adolescência a usar droga. Aí a partir do envolvimento com crime e tráfico, aí eu peguei uma internação de menor. Ele esteve dos dois lados, foi usuário e traficante. Você começa a vender, começa a ganhar dinheiro fácil, aí você consegue alcançar as coisas, objetivos sem trabalhar, consegue comprar um tênis caro, uma roupa cara, então isso faz que a gente se ilude com o tráfico. As marcas do cárcere estão em um lugar estratégico, onde Bruno não quer esquecer, pelo contrário, faz questão de lembrar. Quando eu lembro de alguma coisa que quer me balançar para voltar, Deus faz eu olhar para essa cicatriz e faz eu lembrar de onde que ele me tirou. Aí isso que me dá coragem todo dia lutar, entendeu? E continuar firme. E continuar firme. Por isso que eu tô há 2 anos e 4 meses. Limpo. Limpo, graças a Deus. No próximo bloco você vai ver como foi a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o confisco de bens usados no tráfico de drogas. A gente se encontra já já lá no plenário do STF. Tratamento para portadores do vírus HIV avança e garante maior expectativa de vida. O tratamento é muito mais tolerado, está muito mais acessível, os testes são rápidos. O que a gente precisa trabalhar ainda mais agora é a questão de direitos humanos e a questão de acesso das populações mais vulneráveis a esse tratamento que salva vidas. As políticas públicas de saúde muitas vezes não efetivam o direito à saúde. Então há um distanciamento entre o direito e a sua efetivação em vários estados ainda no mundo. Estamos de volta com grandes julgamentos do STF, agora direto do plenário do Supremo Tribunal Federal. O programa de hoje apresenta um raio-x do tráfico de drogas e as consequências desse tipo de crime. Neste bloco você vai ver como foi o julgamento em que, por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal determinou o confisco dos bens apreendidos em razão do tráfico de drogas. A decisão foi durante a análise de um recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público Estadual contra a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. O TJ havia determinado a devolução de um carro ao réu flagrado com 88 quilos de maconha no porta-malas. O Supremo alterou a decisão e determinou o confisco do automóvel, independentemente de ele ser utilizado reiteradamente pelo tráfico de drogas. Entendeu-se que não tem nenhum tipo de requisito. Praticou o ilícito do tráfico de drogas por meio de qualquer instrumento,
vai ocorrer a perda desse instrumento em favor da União. Interessante que o ministro Lewandowski levantou um questionamento muito bem colocado nessa situação. Foi o seguinte: ora, se não temos nenhum requisito, então o relógio que foi utilizado pelo traficante também poderia muito bem ser confiscado. O tênis, o sapato que ele usa poderia muito bem ser confiscado. Por quê? Porque não temos nenhum requisito colocado aqui. Estamos tratando de um crime específico, um crime que a Constituição dá um desvalor maior. Se nós formos tratar de outros crimes, a questão não é assim. É um outro entendimento. Agora, para o tráfico de drogas, como foi colocado pelos ministros do STF, com base no artigo 243 da Constituição, todo bem utilizado, todo instrumento utilizado para o tráfico de drogas vai ser automaticamente confiscado sem nenhum requisito anterior. O dispositivo em questão, o 243 da Constituição Federal, ganhou nova redação com a Emenda Constitucional número 81 de 2014. O texto do parágrafo único estabelece que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes será confiscado e revertido a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Como o texto constitucional não fala na prática reiterada, o Ministério Público Federal defendeu o confisco imediato dos bens. Se você exige a habitualidade no uso do veículo para o tráfico de entorpecentes, é muito fácil para o tráfico simplesmente alterar os veículos toda vez que houver o tráfico de entorpecentes. Portanto, e o tráfico, ele está economicamente aparelhado para tal. O relator do recurso foi o ministro Luiz Fux. Ele ressaltou durante o voto que, apesar da Constituição Federal garantir o direito à propriedade, esse direito pode ser restrito em casos excepcionais que envolvam o tráfico de drogas. Há uma alegação de que a propriedade é um direito fundamental, e nós sabemos que o é. Entretanto, a própria Constituição Federal, ela traz à baila esse direito fundamental, traz à baila essa garantia e, ao mesmo tempo, respeitando a garantia, ela estabelece essa regra excepcional para os casos de tráfico de drogas. A Constituição Federal não exige que haja habitualidade no uso daquele bem específico. E assenta o confisco no direito comparado é um instituto de grande aplicabilidade nos delitos de repercussão econômica, como só ser o tráfico de drogas, sob o viés de que o crime não deve compensar a perspectiva adotada não só pelo Constituinte brasileiro, mas também pela República Federativa do Brasil, que internalizou diversos diplomas internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas. 5 ministros acompanharam o relator, ministro Luiz Fux, enquanto outros 2 ficaram vencidos. O ministro Alexandre de Moraes, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, defendeu a medida como um importante instrumento para desarticular o tráfico. Não é só uma questão aqui de teórica ou só de repressão, é repressão e prevenção ao tráfico. Porque o combate inteligente ao narcotráfico, o combate inteligente principalmente ao tráfico internacional, se dá pela necessidade de estrangular a criminalidade organizada no sentido financeiro. E esse estrangulamento se faz com inteligência no combate ao tráfico, mas também na retirada dos bens apreendidos. Sejam, e isso ocorre muito, e eu tive oportunidade de acompanhar muito de perto, seja na Secretaria de Segurança em São Paulo ou no Ministério da Justiça, com perda de imóveis que são comprados, chácaras próximas à capital, São Paulo, chácaras próximas às grandes capitais, elas são compradas para servirem de laboratório, só que rapidamente são depois vendidas, porque obviamente você utiliza aquilo num determinado momento, a vizinhança começa a perceber um fluxo maior, eles revendem, compram outra e isso vai fazendo com que os laboratórios sejam móveis. A Constituição é extremamente clara quando diz todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico. A Constituição é até mais ampla, em decorrência, seja pela utilização, seja reflexo do lucro dado pelo tráfico de entorpecentes e, em momento algum, exige habitualidade. O dispositivo constitucional, no parágrafo único do artigo 243,
não introduz esse requisito, seria, a rigor, quase que um desbordar da função hermenêutica, introduzi-lo, e, portanto, o provimento que se dá ao recurso, em meu modo de ver, volta a dar primazia ao sentido e ao alcance do teor da Constituição. Aqui não se exige a habitualidade nem a utilização do bem de forma reiterada ou adaptada quanto ao tráfico. Por isso, senhora presidente, eu também provejo o recurso acompanhando o eminente relator. A divergência foi aberta com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele avaliou que o entendimento dos colegas foi exagerado e entendeu que o direito de propriedade deve prevalecer sobre o confisco de bens, mesmo se esse bem for utilizado para fins de tráfico de drogas. E divirjo inicialmente assentando que combate às drogas não é guerra às drogas. Nós não estamos vivendo uma guerra. Aliás, também nós combatemos a criminalidade em geral e não fazemos uma guerra à criminalidade. Nós não vivemos uma guerra, porque se assim fosse, nós teríamos que utilizar os instrumentos excepcionais da Constituição e instaurar uma ordem jurídica extraordinária, o estado de sítio. Nós vivemos, felizmente, num estado de normalidade constitucional. E num estado de normalidade constitucional prevalece, com a devida vênia, um princípio fundamental, que é o da proibição do confisco. O ministro questionou a interpretação dada ao artigo 243 da Constituição Federal para justificar o confisco. Avaliou que o mesmo artigo garante o direito de propriedade dos bens. E o caso que nós estamos examinando é um caso simples, é um tráfico corriqueiro. Alguém que tinha no porta-mala de um veículo uma determinada quantidade de drogas. Em razão disto, além da pena privativa de liberdade, a pena de multa, pretende-se confiscar o veículo onde se encontravam estes entorpecentes. Isso, a meu ver, é uma demasia, porque levarmos este raciocínio às últimas consequências, teremos que confiscar o relógio no qual o traficante confere o horário da entrega do bem ilícito, do entorpecente, ou o seu sapato, que também o transporta para o local da entrega do entorpecente. O ministro Marco Aurélio também divergiu e, na mesma linha do ministro Ricardo Lewandowski, negou o recurso apresentado pelo Ministério Público do Paraná. A excessiva amplitude do texto legal exige uma interpretação, eu diria, estrita, não restritiva, sob pena de chegarmos ao absurdo de, por exemplo, vermos a perda de um automóvel só porque nele foram encontrados maconha. Para a perda, repetimos, a necessidade de um nexo etiológico entre o delito e o objeto utilizado para sua prática. Haveria a perda, por exemplo, de um caminhão especialmente utilizado para o transporte de maconha. E, no caso concreto, realmente a droga foi encontrada no porta-mala do veículo. E pelo entendimento da maioria no plenário do Supremo, ficou determinado que qualquer bem poderá ser confiscado, mesmo se não for utilizado reiteradamente para o tráfico de drogas. E, portanto, vou fazer a juntada, inclusive na parte que de fundamentos e de dados, acompanho no sentido da tese que foi apresentada e posta pelo relator. Daqui a pouco, as alternativas para enfrentar esse tipo de crime e as histórias de superação de ex-traficantes e usuários de drogas. Eu volto já. O tráfico de drogas foi tema de um julgamento recente no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na edição de hoje, você acompanhou os desdobramentos da decisão que determinou o confisco de bens apreendidos em decorrência desse tipo de crime. Você vai ouvir agora a avaliação de especialistas que apontam como reverter o atual cenário de caos provocado pelo tráfico de drogas no Brasil. O
tráfico de drogas é um problema colocado no mundo inteiro de maneira muito delicada. Quando a Constituição, no seu artigo 243, colocou o confisco de bens com valor econômicos de modo praticamente automático, sem tais requisitos, ela quis justamente colocar um desvalor nessa conduta do tráfico, um desvalor maior que qualquer outro crime. A ideia da Constituição foi: o crime de tráfico de drogas nunca pode compensar. Ou seja, o crime em si não compensa, mas o crime de tráfico de drogas nunca pode compensar sob quaisquer circunstâncias. Essa foi a ideia original da Constituição. Logicamente, o direito tenta fazer a sua parte, mas o tráfico de drogas é uma questão também de saúde, é uma questão de educação, é uma questão ampla que não é resolvida com apenas a faceta do direito. A droga, ela está presente em todas as sociedades de uma forma diferenciada, isso ao longo da história. O consumo é cada vez maior, né? As pessoas têm muito mais acesso hoje. Mesmo com a repressão, quanto mais você aumenta a repressão, você aumenta mais o preço para o usuário final, mas a droga não sai do mercado. E a forma como o governo combate é completamente equivocada. Enquanto não surgir e gerar essa consciência coletiva, né, que cada um tem que fazer a sua parte, do usuário perceber que realmente, né, se de repente algo lá na frente vai acontecer, muito provavelmente foi ele que financiou e tal. Se tiver essa consciência, acredito que as coisas possam, né, ser um pouco melhores. Diversos países estão tentando testar alternativas. O que se tem hoje em dia, qual é a situação? O direito não está conseguindo lidar com a questão do tráfico de drogas. E isso por si só traz uma reflexão jurídica, uma reflexão sociológica, uma reflexão política. Partimos dessa premissa. Como podemos resolver isso? É por meio da descriminalização? É por meio da educação? É por meio da saúde? Como que funciona? É uma dúvida que vai permear por anos e anos. Infelizmente, nós não temos a resposta. Em alguns países tem dado muito errado a questão da descriminalização, outros têm demonstrado algumas características interessantes, mas realmente não é uma solução apenas unitária, não é apenas com a descriminalização que iremos resolver o problema. Tem alguns projetos que propõem até a descriminalização, né, você a liberar determinado tipo de droga de uma forma paulatina para fazer algumas experiências. Então, o combate não é só desse dependente, que alguns são recuperáveis, a maioria não é recuperável, mas você tem que coibir, né, a entrada da matéria-prima nas fronteiras brasileiras. Isso é um problema não de segurança pública, é um problema de segurança nacional. E o Estado brasileiro está perdendo muito, mas perdendo feiamente essa guerra. E enquanto os resultados não são vistos, e segundo especialistas, não devem ser a curto prazo, quem se livrou do vício e saiu do tráfico, agora só pensa no futuro, em uma vida melhor. Penso em arrumar um emprego, voltar aos meus estudos, né? Hoje eu espero me ressocializar, ser um membro produtivo na sociedade, obter uma esposa, construir uma família e ter uma vida digna, né? Eu quero poder proporcionar a jovens atletas a possibilidade de se qualificarem da melhor maneira. Eu tenho esse projeto de criar um espaço onde, né, o adolescente possa passar o dia inteiro vivenciando o surf. Meus planos agora é ter uns 4 curumim aí, construir uma família, né, ter uma esposa. Só eu parar de estar usando droga, pra mim já é uma felicidade. Que eu consegui isso, pra mim a maior vitória da minha vida foi parar de usar droga. E a edição de hoje fica por aqui. Para rever este ou outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br e procurar o Grandes Julgamentos do STF. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau!